Bom dia, hoje é 25 de novembro de 2022, agora são 9 horas da manhã. Eu estou trazendo aqui para vocês uma reflexão de algo que tem habitado o meu pensamento há algum tempo já. Tem a ver com a situação do nosso país hoje, com relação a todas as coisas que estão acontecendo, essa troca ou não troca de governo, os últimos 3 anos e meio, 4 anos praticamente, que a gente tem vivido sob a direita conservadora e que defende os valores da família, do cristianismo, da liberdade. E a possibilidade que nós estamos hoje de ter à frente do nosso país uma pessoa com um perfil bem diferente desse, com um perfil muito mais voltado para a coletividade, para causas sociais, sem se importar muito com valores tradicionais, cristãos, e que fizeram a nossa sociedade ser o que é hoje. Mas em vez disso, pensando em alguma coisa que o próprio criador dessa ideia, o Carlinhos Marx, ele definiu como utopia. Ele já chamava aquilo tudo que ele pregava de utopia, utopia comunista. E que realmente é uma utopia. O que é utopia? Utopia é uma coisa que não existe e que talvez nunca venha a existir. É um sonho às vezes impossível de ser alcançado. Por isso que ele chamou de utopia. Ele sabia que não era uma coisa que iria acontecer com muita probabilidade, nem durante o tempo de vida dele, nem talvez nem no futuro. E hoje nós vivemos debaixo de um governo, debaixo de uma direção, que traz valores que são milenares. Valores que basearam a filosofia grega, a civilização ocidental, judaico-cristã, inclusive as outras civilizações dos países do Oriente Médio, por exemplo, que são países já de orientação muçulmana, né? Eles também têm uma, uma estrutura muito sólida baseada na família. E tem famílias numerosas, com muitos filhos, onde existe uma centralização muito grande no papel do pai, uma família bastante patriarcal, mais até do que a nossa. Então são conceitos, são situações que a gente vê que são aqueles que fazem com que a sociedade progrida. E hoje existem pessoas querendo ir contra, remar contra a correnteza e achando que vão dar certo, achando que vão chegar em algum lugar. Quando a lógica mostra a nós que é exatamente o contrário. Que você remar contra a correnteza, muito provavelmente você vai ser frustrado nos seus planos, vai cansar e não vai chegar em lugar nenhum. Mas infelizmente, esse canto da sereia tem seduzido muita gente no nosso mundo de hoje, vem seduzindo já há mais de 100 anos, e hoje está bastante forte isso. Eu Nem todo mundo sabe, eu acho que aqui no canal poucas pessoas sabem, que no final da minha adolescência, início de vida adulta, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, residi lá durante um ano, e foi um período bastante divisor de águas na minha vida. Eu costumo dividir a minha vida entre antes de ter ido para lá e depois que eu voltei de lá, porque realmente mudou muita coisa em mim. E uma das coisas que me fez enxergar com muita propriedade, com muita profundidade, foi o sentimento de patriotismo. Porque naquele tempo, no início dos anos 80, na fase de 82, 83, foi quando eu estive lá, o americano ele era extremamente patriota. Naquele tempo ainda era. Infelizmente, eles deixaram isso ser perdido. Mas naquele tempo eles eram extremamente patriotas. Então você via na porta das casas, lá nos Estados Unidos, mastros com a bandeira hasteada, fosse quando fosse. Fosse dentro de alguma data festiva, 4 de julho, ou não. Eles sempre tinham aquele ufanismo, aquele orgulho de ser americanos. Isso era muito forte. Todos os dias de manhã, na escola, a gente tinha um momento que era o juramento à bandeira. Até hoje eu lembro das palavras, né? I pledge allegiance to the flag of the United States of America, to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible. Eu nunca fiz esse juramento porque eu não iria, como brasileiro, jurar aliança a uma bandeira que não era minha bandeira. Eu levantava em respeito, ouvia os americanos fazerem isso, achava muito bonito, não fazia o juramento porque eu não era americano. Mas eu ficava pensando, por que no Brasil a gente não tem isso? Por que no Brasil não existe esse orgulho de ser brasileiros? Por que no Brasil o nosso patriotismo é bissexto? Ele só vem uma vez a cada 4 anos, durante a Copa do Mundo. Porque durante a Copa,
todo mundo enfeita as ruas de verde e amarelo, coloca a bandeira na porta, sai pelas ruas vestindo roupas verde e amarelas, assim, sendo patriotas, por um momento a cada 4 anos. E assim era o Brasil naquele tempo. O patriotismo do Brasil naquele tempo era bissexto. Sabe o ano bissexto, que acontece a cada 4 anos? Pois é, assim era o patriotismo brasileiro. A cada 4 anos, o Brasil se lembrava de ser brasileiro. E eu vi nos Estados Unidos uma coisa diferente, sempre gostei muito disso. Eu gostaria muito de ver isso no meu país. E de repente chegou um homem, ex-militar, já político há muitos anos, com essas ideias de trazer de volta os valores familiares, a pátria, o patriotismo, o valor da nação. Isso me fez gostar dessas ideias, gostar desses ideais, gostar desse propósito, desse objetivo. E, obviamente, me identificar com esse governo. E gostar e apoiar em tudo que eu pudesse esse governo. Por quê? Trazia valores que me agradavam. Uma vez, uma pessoa que conviveu comigo bastante tempo no passado, que atualmente não convive mais tanto, me falou, olha, tem pessoas, a minha própria filha mais velha, que ficou contra mim porque eu me tornei bolsonarista. Eu disse para ela, não, vocês estão enganados. Eu não sou bolsonarista, eu sou patriota. Eu não estou idolatrando, não estou exaltando um homem, um nome. Eu estou querendo exaltar o nome do meu país. Agora acontece que teve um homem que pegou essa bandeira e colocou para ser valorizada. Teve um homem que pegou essa bandeira e levou para o posto mais alto nesse país. E fez as pessoas lembrarem que são brasileiras. Então eu tenho que apoiar esse homem que fez isso, que fez essa mudança que tanto eu queria ver no meu país. Mas isso não me torna um idólatra desse homem. Até porque a palavra de Deus fala claramente, Isaías capítulo 2, versículo 19, que todos os ídolos vão ser derrubados, todos os ídolos vão cair por terra. Está lá em Isaías, capítulo 2, pode procurar. A palavra de Deus fala claramente, todos os ídolos vão ser derrubados, vão cair por terra, nenhum ídolo vai ficar de pé. Então como é que eu vou querer idolatrar a uma pessoa se eu sei que ele não vai ficar de pé? Se eu sei que a palavra de Deus já diz que ele vai cair? Não, não é uma pessoa. O que me agrada é uma ideia, é uma filosofia, é um pensamento, é uma corrente de atitudes e pensamento e filosófica. Não é a pessoa. Se isso veio através do Olavo de Carvalho, se isso veio através de Jair Bolsonaro, se veio através de quem seja, não interessa. O coração da coisa é a ideia, é o país como ele está. Eu nunca chamei para o Jair Bolsonaro de mito. Nunca chamei para ele de mito. Eu o admiro muito. Eu gosto das coisas que ele tem feito pelo nosso país. Eu gosto do que eu tenho visto que nosso país se tornou depois que ele chegou no governo. Mas isso não torna, para mim, a figura dele uma figura mitológica. Até porque mito é uma coisa que não existe. Sabe o que é mito? Mito é Hércules, é Zeus. Mitologia greco-romana fala disso, sabe? Zeus, Hera, Hércules, Plutão, Saturno e por aí vai. Você sabe, tem muitos personagens, não vou perder tempo citando um por um. Mito é isso, uma coisa que é criada pela mente de alguém, uma imaginação de alguém, uma criação, sabe, da imaginação de uma pessoa que não existe. Então eu não vou chamar para uma pessoa que existe, que está fazendo coisas que eu gosto para o meu país, não vou chamar de mito, não, ele é uma pessoa de carne e osso, assim como eu e você. Sujeito a falhas, pecados e erros, sujeito a falar besteira de vez em quando, sujeito a ser criticado porque falou bobagem, sujeito a não fazer coisa certa todo o tempo, a errar. Sim, mas não é mito, não tem nada a ver com mito. Eu nunca chamei de mito, nunca chamarei de mito. Até porque eu não vou idolatrar a pessoa. Mas eu tenho que reconhecer quem faz o bem, eu tenho que reconhecer quem está sendo bom para mim, eu tenho que ser grato a quem faz o bem para mim, para o meu país, para aqueles que eu amo. E é por isso que eu dou meu apoio. É por isso que eu continuo aliançado, lado a lado, assim como eu gostava de ver o que o ex-presidente americano Donald Trump fazia pelo país dele, que infelizmente o país decaiu terrivelmente. As coisas que eu vi quando eu estive lá nos Estados Unidos em 82, 83, infelizmente não existem mais. Infelizmente o país se tornou uma... Parece aquela série, sabe? Aquela série de zumbis que passava.
Sabe? Eu não vou citar o nome da série, que não tem por que ficar soltando jabá, mas você sabe, a série de zumbi que passava na televisão, sabe? Aquele monte de... É mais ou menos isso, uma Cracolândia, uma grande Cracolândia. Se você for hoje para Los Angeles, São Francisco, grandes cidades, são grandes Cracolândias hoje. O país está abandonado, está decadente. Decadente. Hoje o Brasil tem tudo para ser a potência que os Estados Unidos já foram um dia. E eu gostaria muito de ver o Brasil sendo o patriota, sendo o país de patriotas que os Estados Unidos já foi um dia. E nós estamos andando nessa direção. As milhões de pessoas nas ruas esses últimos dias mostrando, sabe, a beleza do amor pela nação que está surgindo no coração de cada um. Esse país que acordou não vai voltar mais a ficar em berço esplêndido. O nosso hino talvez até tenha que ser mudado futuramente, porque o Brasil não vai ficar mais deitado eternamente em berço esplêndido. O Brasil acordou, se levantou e não vai voltar mais a dormir. Isso eu creio e profetizo sobre a nossa nação. O Brasil acordou e vai deixar da letargia que foi por muitos anos a nossa marca registrada. Se aliance também. Se aliance também nessa corrente do bem que está inundando o nosso país. A primavera brasileira veio para ficar. Faça parte dela, sejamos também girassóis nessa primavera brasileira. E eu creio, e Deus está conosco, Deus está do nosso lado, nos liderando, nos conduzindo, nos abençoando e dando aval para tudo aquilo que nós estamos fazendo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E eu espero que você seja fortalecido hoje por essa palavra e creia. O nosso futuro é brilhante e Deus está conosco ao nosso lado. Amém? Em nome de Jesus eu creio nisso. E declaro, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.